Dando continuidade à nossa disciplina, iniciamos com o tema 1, Negócios Internacionais. Vamos estar falando sobre atividades de comércio e ou de investimento por empresas através das fronteiras entre países. Também denominado como negócios interfronteirais. Organizar, abastecer, fabricar, comerciar e conduzir atividades que agregam valores em escala internacional. Há envolvimento e interesse por parte de governos, claro, né, e outros organismos internacionais que inclusive regularizam essas atividades. Tem havido uma intensificação nos últimos anos, né, incrementada pela globalização. Mas isso não é nenhuma novidade. O Brasil mesmo foi descoberto por interesses em negócios internacionais, isso nos anos 1500. Tá? Então, os negócios internacionais são antigos, porém não tão intensos como passaram a ser nos últimos anos. Alguns conceitos que nós temos que começar a usar, né? Então, comércio internacional é a troca de bens, mercadorias e ou serviços intangíveis, de maneira que isso atravesse fronteiras de países. Né? Então, um dos conceitos mais comuns do comércio é a exportação de bens e ou serviços a clientes localizados no exterior, né? Feito a partir da base do país de origem para um outro país, né? Ou até mesmo, isso no caso de uma corporação, né? Ela vender de outro país, de um terceiro país para um quarto país, né? Onde ela tenha partindo de um terceiro país, onde ela tem uma subsidiária para um quarto país interessado nessa exportação que está sendo feita. Né? E até fica mais bonitinho falar, global source, né? A importação, adquirir bens ou serviços de fornecedores localizados no exterior, né? Para consumir o país para o qual eu estou trazendo. Existem países que a economia é fortemente embasada em empresas que importam e reexportam produtos e mercadorias, né? Às vezes agregando um pequeno valor a ela. Né? São as economias conhecidas como entrepôt, uma expressão francesa. A Bélgica, a Holanda, né, são portos de entrada muito movimentados na Europa e eles acabam recebendo e repassando para outros países, basicamente sendo países logísticos, né? É o caso também da Singapura, que movimenta praticamente todo comércio de petróleo e derivados na Ásia, oriundos do Oriente Médio. Né? A Alemanha, para se ter uma ideia, praticamente 50% do PIB dela está em torno disso. Hong Kong é uma cidade, uma ilha, né? Pequena, também muito importante nesse comércio com a China, né? Nesse intercâmbio que os países fazem com a China. Porém, exportar e importar
né, é uma ação feita, né, que muitas vezes não envolve nenhum investimento em ativos em outro país, né? E este é o conceito que começa a diferenciar o que é uma empresa internacionalizada de uma empresa que trabalha com comércio internacional, né? Nós estamos falando deste caso aqui, investimento direto estrangeiro, né? Ou a sigla da, do, da, do original em inglês, né? E são as estratégias de internacionalização de uma corporação. Isso é, quando ela tem presença física no exterior por meio de aquisição de ativos produtivos, né? Capital, tecnologia, força de trabalho, terrenos, instalações, indústrias e equipamentos, né? Então, há uma diferença, né? Uma corporação tem ativos em outro país, né? Então ela passa a ser uma organização internacionalizada, né? Outra maneira, né, o conceito de investimento internacional é o que comumente chamo de investimento especulativo, né? Investimento internacional em portfólio, propriedade passiva de títulos estrangeiros para ter uma diversificação dos seus investimentos, né? Compra de ações, já é, né? Mas sem comprar a participação, uma participação decisória no, de uma empresa internacional, né? Você está apenas especulando no mercado de ações ou de títulos e outras obrigações emitidas em um determinado país por empresas ou até mesmo pelo governo. Títulos do Tesouro Nacional, por exemplo. Estamos falando, né, então, de produtos e serviços no comércio ou no investimentos diretos, né, caracterizando basicamente os produtos por bens tangíveis, né, e serviços são as ações, realizações ou esforços desempenhados de maneira direta por indivíduos que trabalham em bancos, consultorias, hotéis, companhias aéreas, construtoras, varejos, né? As construtoras brasileiras ficaram famosas por realizar serviços, né, de construção civil importantes de infraestrutura, né, fora do país. Quando falamos em internacionalização, temos que pensar algumas coisas que serão diferentes, né? Você vai trabalhar com outra cultura, idiomas, estilo de vida, maneira de pensar, costumes, religião, várias questões que envolvem o trabalhar em um outro local, né? Uma empresa de uma corporação abrir uma subsidiária ou adquirir uma empresa local e torná-la uma subsidiária da sua corporação, vai enfrentar questões culturais. Isso aconteceu embora eu não consiga confirmar essa informação, mas falo que os executivos espanhóis do Santander tinham o hábito de fazer a siesta, né? Almoçam e descansam e vão e chegam mais tarde, 15, 16 horas, a todo vapor para trabalhar, no momento que os executivos brasileiros do mesmo banco, né, estavam já nos seus
no seu fim de expediente, né? Isso é uma questão cultural, o costume, né, que afetou essa anexação que o Banco Santander fez, principalmente com o Banco Real. Então, as questões de cultura são importantes. Eu cito alguns exemplos. Na internacionalização, a gente vai falar muito também de distância, um distanciamento psicológico que se tem de países, né? Por exemplo, no Brasil, na cidade de São Paulo, há muitas, pela descendência grande de italianos, né, que vieram, né, esses grupos de pessoas têm uma proximidade melhor para fazer negócios com a Itália do que com outros países. Nós vamos encontrar em alguns grupos cristãos no Ocidente, né, que eles consideram Israel um país, né, com uma proximidade religiosa devido ao cristianismo ter se oriundo até mesmo da religião judaica, né? É o Primeiro Testamento dos cristãos é o Torá, que é a Bíblia dos judeus. Essas questões vocês vão perceber em vários momentos, né? Eu não vejo uma proximidade do Brasil com a América Latina, a não ser pelo fato de estarmos juntos, né? E veja-se muita identidade pode surgir com países da África devido à formação da nossa população. Boa parte veio, né, foi uma imigração a contragosto da África, mas que nos trouxe cultura, uma certa religiosidade, né, a religião de matrizes brasileiras, né? Enfim, na alimentação, música, né? A musicalidade do brasileiro tem muita origem na África. Então você pode encontrar percebe que essa questão cultural pode facilitar ou dificultar negócios entre países, quando se atravessa a fronteira. Bom, a questão política, não preciso dizer para vocês que isso pode ser um problema, né? O ambiente político, econômico de um país sendo mais assim estável, tranquilo, né? Ele é mais próprio para os negócios internacionais do que um ambiente agitado. É comum as pessoas dizerem que jamais farão negócio na Venezuela devido à instabilidade dela, né? É, questões são questões legais, principalmente econômicas, né, causadas por questões políticas, né? O Brasil hoje mostra uma certa instabilidade econômica que pode vir a atrapalhar, né, as questões de investimentos diretos estrangeiros aqui. O câmbio, né, se ele é muito flutuante, isso é uma moeda instável do país, também é uma questão que pode ocasionar riscos, né? Podem ver que no Brasil subiu muito o preço de certos produtos que são que o mercado internacional dita o seu preço, né? Não só as commodities. O pão subiu muito o preço devido ao real ser extremamente desvalorizado, né, num espaço curto de tempo.
E, obviamente, o risco comercial, né? Fazem parte das decisões que a organização pode tomar na escolha de parceiros locais, né? Muitos de vocês leram aquele caso da Vale do Rio Doce na África, né? Escolheram um parceiro, a Vale escolheu um parceiro extremamente complicado, né? Ou mesmo as decisões de preço, produto, distribuição, né? O place, são decisões mais inerentes ao marketing. Portanto, quando a gente fala em negócios internacionais, a gente está começando a entender o que é uma corporação multinacional. Tem várias unidades de negócios espalhadas pelo mundo. É uma sede central em algum país, em determinado país. É sabido que a Philips tem sua sede na Holanda e tem empresas espalhadas subsidiárias espalhadas pelo planeta, né? Filiais também é um outro termo utilizado, né? Mas o subsidiária tem sido mais colocado. A Nestlé tem sede na Suíça, né? E a sede é onde gera menos caixa para ele. A Nestlé tem espalhada no planeta também. E o gerador de caixa dela, o Brasil deve gerar muito mais caixa para a Nestlé do que a sede na Suíça, né? Por exemplo. Agora, eu estou falando assim de corporações que tradicionais, antigas, né? Mas tem hoje, comenta-se muito nas Born Global, nascidas globalizadas, né? Empresas, geralmente são as empresas de tecnologia da informação, né? Que ela começa o seu negócio já o mercado internacional já fazendo parte do seu portfólio de negócios. Bom, além disso, participam, né, e fazem negócios internacionais, embora sem fins lucrativos, as ONGs. Né, elas, poxa, o Greenpeace é muito famoso, né, e sua atuação na Amazônia intensa, né, pela preservação da floresta, os Médicos Sem Fronteiras, e você vai encontrar uma série de organizações de vários caráteres, né, social, ambiental, cultural, né, organizações políticas, inclusive, né, e religiosas espalhadas pelo mundo afora, né? Eu acho que é difícil a gente falar que uma organização religiosa não tem caráter lucrativo, né? Principalmente essas que cresceram mundo afora. Essas recentes que cresceram o mundo afora, né? Mas, teoricamente, elas não têm caráter ou fins lucrativos. Falamos em razões para internacionalizar, obviamente estamos pensando numa organização que quer gerar valor aos seus acionistas, né? E para isso ela precisa ter crescimentos, né? Diversificar mercados, né? Pensar em ter lucros maiores, né? Agora, é muito importante, né, quando uma organização cria uma subsidiária no país, essa subsidiária vai ter uma exposição aos costumes, culturas,
a maneira de negociar nesse outro país, né? E faz com que os executivos, gestores do nível médio, né? Os gerentes, né? Tenham um aprendizado, né? Eles passam a conhecer, né? Costumes desse país, hábitos, produtos, serviços, né? E possam trazer esse conhecimento para a sede, né? Ou para outros países. Eu gosto do caso do sabão Ala, do Nordeste no Brasil, da Unilever, que ela não tinha uma participação de mercado muito baixa com o sabão Omo, que nós conhecemos mais aqui no Sudoeste, e fizeram uma pesquisa antropológica, uma pesquisa de conhecimento antropológico da sociedade, para entender os hábitos, costumes do Nordeste em lavar roupa, né, que eram muito diferentes do costume no sul, sudeste do país, né? Desde o tipo de consumo, a mão de obra empregada, né? Muitas lavadeiras, prestadoras de serviço, né? No sudeste você via mais lavanderias, principalmente nas grandes cidades, né? E perceberam que tinham que mexer em tudo no sabão, inclusive tirar aquela coisa que faz espumar, que no sul-sudeste dá uma impressão de limpeza e custa caro, né, ou esse elemento químico, e lá, devido ao esfregar mais, né, a espuma até atrapalha, né? E aí criaram o sabão ala e o executivo principal foi transferido depois para a Índia para levar esse conhecimento adquirido no Brasil de trabalhar com a classe conhecida, o público, né, da base da pirâmide. Então, vejam como surgem as inovações, ideias, né, e elas são transferidas dentro de as corporações multinacionais. E eu acho que essa é talvez hoje a maior riqueza, né, de inovações entre as subsidiárias de uma multinacional ou das subsidiárias com as suas matrizes, né? Bom, muitas montadoras, quando vieram ao Brasil, né, precisaram trazer alguns dos seus fornecedores. A importação era custosa, então os produtores, né, de peças, né, acompanharam, né? E hoje você tem já aquele conceito da MAN, né, de já fornecer para a montadora um painel já completo, por exemplo, né? Enfim, acompanhar o seu cliente, né, porque essas empresas produtoras de peças e equipamentos, né, vivem em função desse cliente maior, né, que os capitaneia. Tá perto de fontes de suprimento de matéria-prima, faz parte de uma certa logística, né? Tem matérias-primas que ficam muito onerosas para você transportar em longas distâncias, né? E é melhor você trabalhar naquele local, né? Geralmente produtos minerais, né? Indústria cerâmica, é muito difícil você ter uma cerâmica, transportar o barro, né, mundo afora. O produto sim fica bem mais racional. Então, são por questões logísticas, são indústrias, né, que precisam estar próximas da produção. A ET, que era famosa em Jundiaí, se dirigiu para o Centro-Oeste, onde a produção de tomate passou a ser
muito mais forte, né? E não compensava para eles ter uma fábrica de extrato de tomate elefante, né? Da Sica, né? Não, esse é da Sica, antigo, né? Mas não ter a produção de molhos de tomate localizado no estado de São Paulo, onde a produção de tomate é pequena, né? Então, a questão de estar próximos de fontes de matéria-prima, né? Isso é uma questão muito importante também para alguns tipos de organizações, né? E obter outros fatores de produção de qualidade ou com custos inferiores que você teria, né? A famosa proximidade com força de trabalho na China, né, tem levado indústrias a transferir sua parte produtiva, organizações, né, transferir sua parte produtiva para a China e Ásia, né, mas também pode-se procurar talentos gerenciais. Meu estado, eu tenho um estudo de caso, a Weiner, que era uma produtora de peças para motores, que a filial do Brasil, né, era uma indústria alemã, com sede na Alemanha, e tinha uma filial no Brasil, por acaso, né? E essa sede, pelo talento gerencial, elas conquistaram o mercado norte-americano, que a matriz nunca conseguiu trabalhar, né? Pela, pelo estilo alemão de trabalhar, o estilo americano, totalmente diferente, e a habilidade brasileira de, vamos dizer assim, um jogo de cintura, de acertar problemas, escalar, né? Por peças de motor precisa ter testes de motor para você desenvolver, né? E o momento que o motor está sendo desenvolvido, você precisa preparar a peça, né, para esse motor que está sendo desenvolvido. Na Alemanha, assim, era quase assim, se os americanos querem nossas peças, né, nos seus motores, que aguarde o dia que nós podemos levar para testar e tal. E o brasileiro ali naquele meio de campo, né, acertando tudo, né, é um talento, um jeito brasileiro, né, de conseguir resolver problemas não muito comum em sociedades mais fechadas, né? Bom, a busca de capital, de tecnologia, força de trabalho, né? E, obviamente, o ganho de economias de escalas, né? Você ter o mercado do planeta, né? Entre ter um mercado, se ter o caso da Nestlé, né? Se eles ficassem restritos à Suíça, os produtos deles seriam muito caros, né? Eles conseguem, né, com a sua expansão mundo afora, ter produtos e trabalhar a questão de economia de escala muito melhor, né? Bom, falei com vocês sobre negócios internacionais, o momento, né, de exportação e importação, que é um produto internacional, mas não é uma empresa internacionalizada, né? Ela está somente tendo um ato de levar seu produto ou trazer produtos de outros países. E dos investimentos diretos estrangeiros em ativos produtivos, né, nos outros países, com onde a empresa passa a ter pés em outros países, né? Isso é uma corporação multinacional, aquela que se internacionalizou e tem subsidiárias espalhadas em outros países além da sua sede. Espero ter trazido esses conceitos iniciais para vocês e até a próxima semana.